Olá, nossa aula de hoje é intitulada Treinamento resistido de baixa intensidade e estresse pelo calor na hipertrofia muscular. Ela basicamente diz respeito ao uso da musculação com baixa intensidade, baixa carga, associada ao estresse pelo calor, ao uso do calor no músculo e os seus ganhos na hipertrofia muscular. Então vamos lá. Primeiro, existe uma diferença muito grande entre um ambiente clínico, muito mais habitado pelos fisioterapeutas, e o ambiente de academias, muito mais habitado pelos profissionais de educação física, no que diz respeito ao trabalho desenvolvido para ganhos de força e massa muscular. E outros objetivos também, mas basicamente em relação à força e massa muscular. Quando a gente fala no ambiente clínico, e aí nós pensamos nas clínicas de fisioterapia, nos hospitais, dentre outras intervenções do profissional da fisioterapia, quando a gente fala em ganhos de força e prevenção da atrofia muscular ou ganho da massa muscular, geralmente essas intervenções são baseadas em trabalho com cargas baixas e muitas repetições. Os indivíduos que procuram esse tipo de intervenção procuram porque querem se recuperar de alguma lesão, querem ganhar massa muscular em algum membro devido a uma cirurgia ou algum problema de saúde mais sério. Quando a gente fala do ambiente de academia e como objetivo principal o ganho de massa muscular ou de força, o trabalho ele varia com cargas leves, moderadas ou altas para ganhos de força e de massa muscular. Mas esse ambiente ele não é procurado apenas para hipertrofia e força muscular, ele é procurado também para ganhos na aptidão física de forma geral, em parâmetros de saúde, melhora do desempenho e também estética. Então existe uma diferença, muitas vezes, muito grande da intervenção aplicada no ambiente clínico e da intervenção aplicada em ambientes de academia no que concerne ao uso do treinamento resistido para se alcançar determinados objetivos. Por exemplo, quando a gente fala em hipertrofia muscular, e aí vamos para os ambientes das academias, durante muitos anos se preconizou que você deveria trabalhar com cargas que oscilavam entre 60% a 80% de um RM, que é uma carga de leve, ou melhor, de moderada a intensa. De forma que se você trabalhasse com a carga menor do que 60% de RM, as pessoas diziam que dificilmente você iria conseguir hipertrofia muscular, porque esse estímulo era inócuo ou débil. O problema não é necessariamente a carga, mas porque quando as pessoas usam as cargas, elas geralmente determinam o número de repetições que você deve fazer. Por exemplo, quando nós falamos numa carga de 50% de um RM, que é uma carga leve, ou uma carga de 40% de RM, que é uma carga mais leve ainda, geralmente as pessoas determinavam um número de repetições. Então, geralmente se utilizava uma carga de 40% a 50% de RM, se pedia para fazer entre 15 a 20 repetições, no máximo 25. Só que dependendo da carga que você estiver falando, por exemplo, fazer 20 repetições com 40% de RM, realmente é um estímulo inócuo para se conseguir hipertrofia muscular. Então a grande questão não é que cargas menores do que 60% de um RM não hipertrofiam. É porque a forma como ela era usada há um tempo atrás realmente proporcionava um estímulo inadequado para hipertrofia e dificilmente se conseguia ver hipertrofia com a carga leve. Então, se 40% era uma carga inadequada para hipertrofia, imagine quando se falasse que 30%, 20% ou 15% de RM poderia hipertrofiar. Isso, algumas décadas ou alguns anos atrás, era inconcebível, era tido como um absurdo. No entanto, as evidências científicas mais recentes, principalmente dos anos 2000 para cá, estão mostrando uma série de estudos científicos em que cargas baixas ou muito baixas promovem hipertrofia também. E de forma, inclusive, semelhante a cargas de 60% a 80% de RM. Tudo vai depender da forma como você usa essa carga. Então, está havendo basicamente uma quebra de paradigmas aí, em que
aquela velha recomendação de que 60 a 80% de RM é a carga mais apropriada para hipertrofia, está caindo por terra. Porque já se estão verificando hipertrofia também, com cargas de 50, 40, 30, 20, 15% de RM. Tudo vai depender de como se faz, tá? Então, nós estamos diante aí de uma quebra de paradigmas em relação a vários pontos do treinamento de força. Primeiro, eu não necessito necessariamente de cargas altas para conseguir hipertrofia. Eu também posso hipertrofiar com cargas leves. Segundo, na literatura científica do treinamento de força, ainda se preconiza, ainda se fala, que existe uma interdependência entre ganhos de massa muscular e de força. De forma que, todas as vezes que eu tenho ganho de massa muscular, eu aumento minha força. E as evidências científicas mais recentes, principalmente as mais recentes mesmo, estão mostrando que essa relação em determinadas situações não existe. Onde eu posso ganhar massa muscular sem necessariamente ganhar força. Então nós estamos realmente diante de uma quebra violenta de paradigmas na área da musculação. Então tem um caminho novo para seguir, mas eu também tenho um caminho velho. E aí, falando em caminho velho, muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive muitos pesquisadores, tentam resistir a esses novos achados, né? E aí o que se fala é que existem erros metodológicos, os estudos têm limitações, não é bem assim, começam-se com explicações fisiológicas, que muitas vezes não tem nem muito sentido, mas está ali, o fato está ali. Os artigos estão mostrando, aquilo ali são dados científicos que devem ser levados em consideração. Quebrar paradigmas realmente é uma coisa muito difícil, porque muitas pessoas vão aceitar essas novas informações e essas novas formas de ver o mundo, mas também uma grande parte vai resistir a essa mudança. Então, quando a gente fala em treinamento com baixa carga e hipertrofia muscular, nós temos várias formas de intervenção. A primeira que a gente pode pensar aí é no treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, que vem sendo pesquisado aí desde do ano 2000 por pesquisadores japoneses, e aí eu cito o Takarada, que é o mais conhecido. Então eu aplico uma restrição de fluxo sanguíneo num determinado membro, pode ser no membro superior ou no membro inferior, uma oclusão vascular, e começo a fazer o treinamento com a carga baixa. E foi verificado que eu ganho a mesma porcentagem de massa muscular de uma pessoa que está usando uma carga muito maior. O treinamento com velocidade lenta e carga baixa também. Tem alguns estudos mostrando que ele também promove ganhos significativos de massa muscular. E o treinamento com cargas muito baixas. E olha o que eu falei, eu não falei treinamento com carga baixa, mas o treinamento com cargas muito baixas. Onde com 15% de RM ou com 20% de RM sem oclusão de fluxo sanguíneo ou sem nenhuma outra forma de intervenção, só com essa carga muito leve, eu também consigo ganhos na massa muscular. E como eu consigo isso? Levando o exercício à falha muscular. Se eu for utilizar uma carga muito leve, sem nenhuma outra forma de intervenção, sem oclusão vascular ou sem nenhuma outra forma de intervenção, eu preciso levar o músculo até a falha concêntrica. Aí sim eu consigo ganhos significativos de massa muscular e inclusive semelhantes a quem usa cargas altas. Mas existem problemas, porque quando a gente fala dos métodos de treinamento com carga baixa, não quer dizer que eles apresentam apenas vantagens, eles também apresentam desvantagens, assim como os métodos com cargas altas. Por exemplo, quando a gente fala nos métodos de cargas altas, eles apresentam desvantagens. A principal desvantagem é que a carga é alta e, consequentemente, o estresse articular é maior. Consequentemente, a chance de lesão também é maior. Mas quando a gente fala em carga baixa, existem alguns problemas. Por exemplo, você vai precisar fazer um alto número de repetições. E esse é um problema sério porque a maioria das pessoas não se exercitam porque alegam falta de tempo. Se você faz muito mais repetições, e o que eu estou dizendo aqui em relação ao número alto de repetições não são 15, 20 repetições, 25 repetições. Eu estou falando aqui de 30, 40, 50 ou até mais repetições. E aí nem todo mundo tem tanto tempo para treinar assim. Nem você vai ter tempo para treinar, isso é um problema.
Se você tiver tempo para treinar, ótimo. Mas se você não tiver, isso vai ser um problema. E nem a pessoa que está te supervisionando vai ter tanto tempo assim para te supervisionar em todos os exercícios executados com cargas baixas e com alto número de repetições. E um outro problema é, realmente a carga é baixa. Mas o problema da carga baixa é que ela causa um desconforto violento. É uma sensação de queimação no músculo violenta. Muitas pessoas relatam isso, né? Isso acontece devido à acidose muscular por causa do acúmulo muito grande de metabólitos no teu músculo. Então, isso causa um desconforto muscular elevado. E nem todas as pessoas toleram desconforto. Muitas pessoas não toleram cargas altas, mas também muitas pessoas não toleram desconforto. Então, assim, eu não estou dizendo que também os métodos com cargas baixas não prestam. Eles prestam, mas assim como os métodos com cargas altas, os métodos com cargas baixas ou muito baixas também têm os seus problemas. Também tem o ponto negativo da história. Agora, ele hipertrofia igual ao método com carga alta? Também. Só é saber usar da forma apropriada. Mas aí, deixa eu voltar aqui, mas aí, na tentativa de diminuir esse número de repetições, para que sobre mais tempo, né, você tenha mais tempo livre para treinar, na tentativa de diminuir esse desconforto provocado pela acidose muscular, existem estratégias estratégias de intervenção que podem ser usadas para otimizar os resultados na hipertrofia muscular. Então, um desses métodos é o uso do calor no músculo antes de você se submeter ao protocolo de treinamento. Por exemplo, existem estudos, e aí eu cito o estudo do grupo do Goto em 2011, onde ele verificou que o estresse pelo calor em cima do músculo causou aumentos na força e na massa muscular em homens jovens que usaram cargas menores do que 50% de 1 RM, que é uma carga leve. Então veja, ele observou hipertrofia e ganho de força com a carga menor do que 50% de 1 RM em homens jovens. E esses caras usaram calor no músculo. Esse outro estudo aqui mais recente, que foi publicado em 2017 pelo grupo do Ion, verificou em mulheres idosas, a intervenção agora foi com idosos, eles verificaram aumentos na força e na massa muscular com treinamento resistido, com a carga de 40% de RM associado ao uso do calor. E esses ganhos na força e na massa muscular com essa carga baixa foi similar ao grupo que treinou com 60% de RM, sem o uso do calor, que é uma carga moderada. Então a gente está diante de uma informação que pode ser valiosa para algumas populações. Se você não suporta cargas altas, você pode usar cargas baixas, só que vai ter que fazer mais repetições, muito mais. Se você não tem tempo ou não tolera desconforto devido ao número alto de repetições, então nós temos uma outra intervenção que é o uso do calor no músculo, que está se mostrando efetivo em aumentar a massa muscular em determinadas populações. No entanto, o grupo do Stadnick, em 2017, verificou o contrário. Ele verificou que o estresse pelo calor durante e após o treinamento resistido, com a carga de 70% RM, não causou efeitos na massa muscular e na força. Não aumentou a massa muscular e força em nada. Só que aí a pesquisa do Stadnick tem dois problemas. Primeiro, a carga foi mais alta. 70% RM, que é dito uma carga moderada, de moderada para intensa. Ao que parece, o uso do calor como forma de otimizar a hipertrofia muscular só funciona se você utilizar cargas leves ou muito leves. Se você utilizar uma carga mais alta, parece que não vai ter efeito, porque só a carga mecânica de moderada para alta já é o suficiente para causar ganhos na massa muscular, de forma que se você colocar o calor ali em cima do músculo, não vai ter efeitos adicionais na hipertrofia muscular. E um outro problema da pesquisa do Stadnick é que o estresse pelo calor foi usado durante e após o treino resistido. Já nos outros estudos que verificaram efetividade, o estresse pelo calor foi usado antes do treinamento.
né, antes do treinamento. No estado NIC, não. Eles usaram durante e após. Então, parece que o estresse pelo calor é efetivo também quando você usa antes do exercício e não durante e nem após. Ok? Então, vamos lá. O estudo é esse. Ele foi publicado numa revista específica de desordens musculoesqueléticas. Foi publicado em 2019, no ano passado, por pesquisadores japoneses, tá? Inclusive pesquisadores da área da fisioterapia. E ele é intitulado Os efeitos do treinamento resistido de baixa intensidade após o estresse pelo calor no volume muscular e força do tríceps braquial. Como é que esses pesquisadores montaram esse estudo? Eles pegaram 30 homens jovens saudáveis e dividiram em dois grupos. Então você tinha o grupo que fazia o treinamento resistido de baixa intensidade com estresse pelo calor e o grupo controle que só fazia o treinamento. Aí vamos lá. O grupo do treinamento resistido de baixa intensidade com estresse pelo calor, antes de fazer o treinamento, antes de fazer o exercício, eles colocavam uma bolsa de água quente durante 20 minutos em cima do tríceps com a temperatura de 75 graus. Certo? O grupo controle não, só fazia o treinamento. Como é que era o treinamento? Eles treinavam com a carga de 30% de RM, que é realmente uma carga baixa. Faziam o exercício de extensão de tríceps com halteres, pegavam halteres, né? Ficavam fazendo a extensão do cotovelo e faziam 3 séries de 8 repetições com 1 minuto de intervalo entre as séries. Se você observar esse protocolo de treinamento exatamente da maneira como está aí, treinar 3 séries de 8 repetições com 30% de RM é um protocolo que dificilmente causará hipertrofia muscular e ganhos de força se não for usada alguma outra intervenção a mais aí, né? Tipo calor ou restrição de fluxo sanguíneo. Apenas esse protocolo é realmente inócuo. Mas enfim, eles treinaram 3 vezes por semana durante 6 semanas de intervenção. Isso dá 6 meses, ou melhor, isso dá 1 mês e meio, né? 1 mês e meio de intervenção. E o que é que nós observamos aqui? Deixa eu dar uma aumentadinha para que vocês possam ver melhor. O que é que nós observamos aqui? Aqui nós temos as tabelas, ou melhor, a tabela do ganho de força. O que é que nós observamos aqui? Aqui nós temos o grupo controle e aqui o grupo do estresse pelo calor. Observe que houve ganhos de força no grupo controle, que foi o grupo que treinou apenas com aquele pezinho, né, 30% RM e sem estresse pelo calor. Mas o ganho de força não foi significativo. Saiu de 11,6 para 12,4. Já o grupo que utilizou o estresse pelo calor, eles saíram de 11,4 para 13,8. Ou seja, aqui está dizendo que foi um ganho significativo. Mas quando a gente vai comparar a diferença numérica entre o grupo controle, ou seja, o grupo que apenas treinou, e o grupo que usou o estresse pelo calor associado ao treinamento, a diferença numérica em termos de carga levantada é muito pequena. Então, a força foi otimizada aqui? Foi, mas não tem uma diferença tão significativa assim, porque parece que para ganhos de força, a carga mecânica é muito importante. Ou seja, eu preciso de mais carga, eu preciso de mais peso para ganhar mais força. No entanto, quando a gente fala em massa muscular, parece que não é tão bem assim. Observem aqui que o grupo controle, ou seja, o grupo que apenas treinou, só treinou 3 séries de 8 repetições com 30% de RM, não ganhou nada de massa muscular no tríceps. Mas o grupo que treinou e antes do treino usou 20 minutos de calor no músculo, ganhou massa muscular. E veja que tem uma diferença aqui entre um grupo e outro, né? Isso em apenas 6 semanas de intervenção, 1 mês e meio de intervenção. Aí vamos lá para a aplicação prática. Eu vou voltar aqui para o primeiro slide e vamos para a aplicação prática. Primeiro, esse estudo ele foi conduzido por fisioterapeutas, não foi por profissionais de educação física, foi por fisioterapeutas para solucionar um problema que existe nas clínicas de fisioterapia. Porque eles querem reabilitar seus pacientes, promover ganhos de força e de massa muscular, só que muita gente chega para eles lesionada. E é praticamente impossível um indivíduo lesionado conseguir levantar cargas altas, conseguir treinar, se exercitar com cargas altas. Então, a carga baixa aí praticamente é imperativa. Só que se você
for utilizar uma carga baixa, almejando ganho de massa muscular ou de força, você vai precisar prescrever uma grande quantidade de repetições. E não são, mais uma vez, não são 15, 20, 25 repetições, não. São muitas repetições. Então bota aí 30, 40, 50 repetições. E isso é inviável em termos de tempo. Nem o paciente, nem o fisioterapeuta vai ter tempo para monitorar isso. Porque o treinamento, o exercício, né, o protocolo de reabilitação vai ficar extremamente inviável. Então, algumas intervenções têm que ser pensadas para otimizar a reabilitação, o ganho de massa muscular ou de força. E aí foi usado o estresse pelo calor. Então, eles diminuíram abruptamente o número de repetições, colocaram lá 8 repetições e usaram o estresse pelo calor. E parece que isso foi mais efetivo, pelo menos do que diz respeito a ganho de massa muscular. Teve ganho de força, mas não foi aquele ganho tão numericamente expressivo quando a gente compara com um grupo que apenas treinou. Mas em termos de ganho de massa muscular, parece que essa intervenção é efetiva. Aplico isso nas academias? Isso é uma coisa que dá para se aplicar dentro de academias? Bem, eu poderia até aplicar. No entanto, algumas coisas devem ser pensadas, né? Primeiro, existem outras formas de eu conseguir ganhos de massa muscular sem precisar usar uma bolsa de água quente para aplicar no músculo. Se você vai usar cargas muito baixas na academia ou cargas baixas, eu posso utilizar aquela carga e levá-la até a fadiga. Fazer com que o músculo leve aquele exercício até a fadiga. E aí eu vou conseguir também massa muscular. Segundo, a média das pessoas que se exercitam em academia se exercitam com a carga que já é suficiente para ganhos de força e de massa muscular. Então, não se faz necessário o uso de aplicação do calor no ambiente do fitness. No entanto, no ambiente de reabilitação articular ou outro tipo de reabilitação utilizado em clínicas de fisioterapia ou mesmo um programa de reabilitação feito em casa, né, um programa domiciliar acompanhado pelo fisioterapeuta, talvez essa intervenção seja mais efetiva e esteja dentro da realidade de um fisioterapeuta. Na educação física não haveria necessidade. Então, espero que eu tenha contribuído, espero que você tenha gostado. Para quem gostou, dá uma curtida, pessoal, e se inscreve no canal, tá? Que aí vocês vão ficar recebendo os vídeos pelo menos semanalmente, ok? Um abraço a todos, até mais.